Entre os saurópodes, os frequentemente colossais dinossauros herbívoros de pescoço longo, que apareceram pela primeira vez ao longo do Jurássico inicial, vários se destacam como alguns dos mais icônicos e conhecidos. Pegue, por exemplo, o Brachiosaurus, um dos saurópodes mais altos e únicos. Ou talvez o Argentinosaurus, com seu tamanho impressionante. Ou o icônico e universalmente conhecido Brontossauro, o saurópode mais bem representado na mídia. Todos esses dinossauros são muito diferentes, mas todos se destacam por seus tamanhos massivos e lugar único na mídia. No entanto, um saurópode se destaca da multidão, não apenas pelo seu tamanho impressionante e representação na mídia, mas também por sua formidável arma. Diplodocus era um saurópode do final do Jurássico que ostentava uma cauda terrivelmente poderosa, que poderia ter sido usada para se proteger de alguns dos maiores e mais resistentes predadores do Jurássico. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e a história do Diplodocus em detalhes, examinando exatamente o que tornava essa incrível cauda tão especial, onde o dinossauro vivia, como foi descoberto, entre outras características de sua incrível existência. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta ao final do Jurássico para explorar o Diplodocus, o dinossauro com uma cauda em forma de chicote. Diplodocus foi um enorme sauropoda do final do Jurássico que viveu entre 154 milhões de anos e 152 milhões de anos atrás, no que é agora as regiões do meio-oeste da América do Norte, da incrivelmente frutífera Formação Morrison, uma das regiões mais conhecidas do Jurássico. Os fósseis de Diplodocus são muito conhecidos da Formação Morrison, e o dinossauro é um dos sauropodas mais bem representados no registro fóssil. Ponto final. O dinossauro é talvez um dos sauropodas mais facilmente identificáveis, com seu pescoço e cauda mantidos horizontalmente, ambos incrivelmente longos em comparação com o tamanho do seu corpo. Como todos os sauropodas, o Diplodocus era bem conhecido por seu tamanho colossal, que era suportado em 4 pernas, seu corpo equilibrado por um pescoço longo e uma cauda ainda mais longa. Existem 3 espécies conhecidas de Diplodocus. Diplodocus longus, a espécie tipo, bem como Diplodocus carnegiei e Diplodocus olorum. Diplodocus carnegiei é um dos mais longos dinossauros conhecidos, um esqueleto completo do qual ensinou aos cientistas que ele pode ter medido até 26 metros da cabeça à cauda. Estimativas sobre o peso do Diplodocus carnegie sugerem que ele poderia ter pesado até 14 toneladas métricas, mais do que o dobro do peso de um elefante africano. Há evidências de que o Diplodocus holorum poderia ter sido ainda maior, mas esta espécie é conhecida apenas por restos fragmentados. Então, uma estimativa completa do tamanho não pode ser feita com precisão neste momento. O homem que descobriu esta espécie, David Gillette, um paleontólogo americano, até sugeriu que sua descoberta poderia ter medido até 52 metros de comprimento, o que a tornaria a espécie animal mais longa registrada no registro fóssil. Acontece que se acredita que Dave colocou alguns das vértebras no lugar errado ao calcular isso, e na realidade acredita-se que os dinossauros mediam entre 29 a 33 metros. Diplodocus carnegiei foi usado nas estimativas de tamanho para Diplodocus holorum, e um espécime que agora está em exibição no Museu Carnegie de História Natural em Pittsburgh, Pensilvânia, foi estudado extensivamente no processo de cálculo. Para um viajante do tempo com sorte suficiente para se encontrar no final do Jurássico, a primeira característica notável do Diplodocus teria sido os comprimentos impressionantes do pescoço e da cauda. Cobriremos mais informações sobre a cauda no próximo segmento deste vídeo, mas não podemos ignorá-la aqui.
É a característica definidora deste enorme saurópode e uma que teria atuado como um grande contrapeso para o seu enorme pescoço. No Diplodocus carnegiei, estima-se que o pescoço tenha medido em média 6,5 metros de comprimento. Isso é mais do que o dobro do comprimento do pescoço da girafa mais alta do mundo, o que deve dar uma ideia de quão grandes eram alguns desses dinossauros. Os cientistas não têm certeza, no entanto, se algum dos crânios que foram desenterrados e atribuídos ao Diplodocus realmente pertencia ao Diplodocus. Diplodocus vivia em um ambiente povoado por outros dinossauros intimamente relacionados, e a partir de crânios, que certamente pertenciam a esses outros animais, os cientistas conseguiram reconstruir mais ou menos precisamente o crânio do Diplodocus, mesmo que os crânios que eles já encontraram não pertençam ao dinossauro correto. Os membros anteriores deste terminavam em dígitos drasticamente modificados, que se fundiram para se tornar um pilar vertical, plano na parte inferior e em forma de ferradura. Apenas uma garra estava presente no dígito mais interno, e esta era muito mais longa do que as garras encontradas na maioria dos outros saurópodes nesta posição. É desconhecido qual poderia ter sido o propósito desta garra na vida cotidiana deste dinossauro. Pode surpreendê-lo saber que sabemos muito sobre a pele do Diplodocus, com base em impressões parciais de pele que foram encontradas nas rochas da Formação Morrison em 1990. As impressões de pele mostraram que o Diplodocus estava coberto por uma fileira de espinhos estreitos que percorriam o comprimento de suas costas, bem como o pescoço e a cauda. Os espinhos mais longos tinham cerca de 18 centímetros de comprimento e possivelmente eram usados para exibição ou defesa. A pele conhecida do Diplodocus mostra também vários tipos diferentes de escamas. Escamas poligonais ficam adjacentes às retangulares dos membros. Escamas ovais das costas são intercaladas por escamas em forma de cúpula e assim por diante. Um grande grau de diversidade de escamas está presente em uma área relativamente pequena de pele, sugerindo que essas impressões de pele podem ter pertencido a um jovem membro da espécie. Estudos sobre os anéis esclerais ao redor dos olhos do Diplodocus indicam que ele pode ter sido um animal catemeral, muito parecido com os grandes felinos ou primatas dos dias atuais. Isso significa que eles estavam ativos em intervalos curtos e regulares ao longo do dia, talvez dormindo em diferentes momentos ao longo de um período de 24 horas. Também se pensava que, devido à posição das aberturas nasais no topo do crânio, em vez da frente, que o Diplodocus era aquático, usando o topo da cabeça como um snorkel para ajudá-lo a permanecer debaixo d'água enquanto ainda podia respirar. No entanto, isso foi refutado quando se calculou que a pressão da água no peito e nos pulmões do animal teria impedido que ele respirasse. O Diplodocus era, na realidade, estritamente terrestre e se alimentava de samambaias e arbustos próximos ao nível do solo. Ele pode ter entrado temporariamente na água para se banhar ou beber, mas a maior parte da vida deste enorme saurópode foi passada em segurança em terra firme. Esses dinossauros suportavam seu enorme peso com oxigênio, respirando da mesma maneira que os pássaros, um sistema muito mais eficiente do que a maioria dos sistemas pulmonares de mamíferos e répteis. Embora o Diplodocus fosse um animal quadrúpede na maior parte do tempo, ele seria capaz de se erguer sobre as duas patas traseiras, usando efetivamente sua enorme cauda como uma terceira para alcançar os galhos mais altos no topo das árvores. Isso teria permitido que ele explorasse novas fontes de alimento quando as plantas ao nível do solo estavam escassas, permitindo maior versatilidade e adaptabilidade diante de um mundo natural em constante mudança. Um extra de 11 metros teria sido adicionado à altura do dinossauro ao se alimentar desta maneira. Acredita-se também que o Diplodocus tenha utilizado locais de nidificação ou creches onde muitos bebês de sauropodes eram colocados em ovos no mesmo lugar.
Pequenas depressões no chão teriam sido escavadas na terra com os membros anteriores dos dinossauros e os ovos teriam sido depositados ali. Os ovos de Diplodocus, como muitos outros sauropodes, teriam sido minúsculos em comparação ao tamanho de um adulto, e quando os bebês nasciam, eles seriam irreconhecivelmente pequenos. Acredita-se que eles possam ter se agrupado em pequenos rebanhos de jovens sauropodes nas florestas à medida que cresciam, até que fossem grandes o suficiente para se juntar a um rebanho de adultos com segurança. Vamos passar para o aspecto mais notável do corpo do Diplodocus, aquela impressionante e imensamente longa cauda. Quase toda a literatura de dinossauro sobre o Diplodocus e sua poderosa cauda normalmente a descreve como semelhante a um chicote, e com bons motivos. Uma cauda típica de Diplodocus pode ter medido até 12 metros de comprimento, pesando cerca de 1.500 quilogramas. Impressionantes 82 vértebras comporiam a cauda, tornando-a uma ferramenta flexível e manobrável que teria se mostrado inestimável para um adulto totalmente crescido. Até muito recentemente, acreditava-se universalmente que a cauda do Diplodocus, quando estalada como um chicote, poderia ter viajado tão rápido quanto a velocidade do som, criando um som de estalo ao quebrar a barreira do som, semelhante a um chicote real. Para que o Diplodocus quebrasse a barreira do som, a ponta de sua cauda teria que viajar a cerca de 761 milhas por hora, uma velocidade de deslocamento incrivelmente rápida. Essa crença era a norma desde que os primeiros estudos sobre a cauda do Diplodocus foram realizados. No entanto, um estudo muito mais recente, realizado por Simone Conti, um estudante de doutorado em Engenharia Aeroespacial e Paleobiologia da Nova School of Science and Technology, em Lisboa, Portugal, foi publicado na revista Scientific Reports, em 8 de dezembro de 2022. Os estudos de Simone forneceram evidências de que a cauda do Diplodocus não estava equipada para quebrar a barreira do som, mas ainda assim podia se mover impressionantemente rápido. A velocidade proposta de 761 km por hora foi reduzida para uma velocidade mais moderada, mas ainda muito rápida, de 62 km por hora, aproximadamente o limite de velocidade para veículos que viajam na autoestrada. Para chegar à conclusão, Simone e sua equipe estudaram 5 espécimes separados de Diplodocus e dinossauros e intimamente relacionados ao Diplodocus. Eles conseguiram criar um modelo digital para a cauda do animal usando os fósseis que estudaram, o que pode fornecer aos cientistas uma simulação confiável de como a cauda parecia e como pode ter agido. Usando o software de modelagem digital, os cientistas tentaram fazer a cauda quebrar a barreira do som. Na tentativa de fazer isso, no entanto, a cauda se esmagou sob a pressão de ter que produzir velocidades tão incríveis. Na vida real, se uma cauda de Diplodocus tentasse quebrar a barreira do som, então ela teria quebrado quase todas as vértebras em sua cauda. Isso teria resultado em uma eventual perda de equilíbrio, tornando o animal um alvo fácil para predadores e uma eventual refeição, se ele não se esforçasse até a morte primeiro. Os cientistas determinaram que o tecido mole nas vértebras não poderia se esticar o suficiente para acomodar a pressão nos ossos, o que resultou na cauda sendo esmagada em várias peças na simulação digital. Métodos semelhantes têm sido usados para testar o estresse em aviões para garantir que eles não sofram danos durante os voos. Mas essa tecnologia é raramente usada em restos de dinossauros. A cauda do Diplodocus sempre foi comparada a um chicote, tanto em forma quanto em função. Mas, na realidade, não temos uma resposta definitiva sobre como o dinossauro usava essa cauda formidável. Um dos usos mais comumente citados para a cauda é que o dinossauro a usava não apenas para equilíbrio, mas como um chicote violento, para cortar e lacerar a pele dos atacantes.
Diplodocus vivia em um mundo cheio de predadores formidáveis, dinossauros como Allosaurus e Torvosaurus, que eram grandes terópodes agressivos que provavelmente teriam atacado jovens ou diplodocus feridos quando a oportunidade surgisse. Para combater essas ameaças sempre presentes, o Diplodocus pode ter empregado uma estratégia de pulsar a ponta de sua cauda, balançando-a como um chicote de treinador. Embora a estimativa de velocidade da cauda tenha sido bastante reduzida, uma estrutura longa e fina, medindo mais de 12 metros de comprimento e viajando a mais de 60 milhas por hora, certamente teria sido suficiente para causar danos duradouros. Uma cauda viajando a tais velocidades teria causado cortes ardentes na pele de um agressor, que, dependendo do tamanho do dinossauro, poderiam ter sido letais em circunstâncias extremas. Isso certamente teria sido suficiente para afastar um atacante, se o tamanho puro do animal não fizesse o trabalho em primeiro lugar. Outro possível uso para aquela cauda monstruosa é muito menos violento. Alguns cientistas propuseram que o Diplodocus pode ter usado sua cauda como um meio de comunicação, talvez para sinalizar para outros membros de um rebanho ou para atrair parceiros com exibições deslumbrantes e giratórias. Talvez, se um grupo de caça de Allosaurus fosse avistado em uma colina, um Diplodocus de vigia poderia ter acenado com sua cauda em conformidade com uma certa vocalização, alertando o rebanho do perigo iminente. Isso teria dado ao dinossauro tempo suficiente para se colocar em uma postura defensiva antes que fosse tarde demais. Em rituais de acasalamento, esses dinossauros podem ter girado rapidamente suas caudas, acenando-as em padrões e formas intrincados para atrair a atenção dos parceiros. Isso é tudo especulação, claro, baseado nas opiniões dos cientistas, mas é um exercício divertido em paleontologia considerar como poderia ter sido a exibição de comunicação de um Diplodocus enquanto eles balançavam suas caudas na velocidade de carros viajando em uma autoestrada. Diplodocus foi um dos muitos dinossauros desenterrados no que se tornou conhecido como as Guerras dos Ossos, uma disputa mesquinha entre os rivais paleontológicos Othniel Charles Marsh e Edward Drinker Cope entre os anos de 1870 e 1890. O primeiro espécime conhecido de Diplodocus foi descoberto em uma pedreira no Garden Park, perto de Canyon City, Colorado. Estes foram primeiramente desenterrados pelos paleontólogos Benjamin Mudge e Samuel Wendell Williston em 1877. Este primeiro Diplodocus era composto por duas vértebras da região caudal da coluna vertebral, juntamente com alguns outros ossos de partes adjacentes do corpo. Os restos foram enviados para Othniel Charles Marsh, no Museu de História Natural Peabody de Yale. Marsh nomeou o dinossauro como uma nova espécie de saurópode, Diplodocus longus, que significa feixe duplo longo em inglês, uma referência às vértebras na seção média da cauda, que possuem duas estruturas conhecidas como chevrons em cada osso. Em retrospectiva, parece que o Diplodocus longus pode ser uma espécie duvidosa, e houve recentes esforços para renomear o Diplodocus carnegiei, um dinossauro mais conhecido, como a espécie tipo oficial do gênero. Outras descobertas notáveis vieram após as Guerras dos Ossos, quando Marsh e Cope encerraram sua amarga rivalidade em favor de começar suas próprias coleções de fósseis. Uma equipe de paleontólogos do Museu de História Natural Carnegie, em Pittsburgh, Pensilvânia, partiu para a Formação Morrison, em Wyoming, em 1899, com o objetivo de aprender mais sobre os dinossauros que viveram lá no final do Jurássico. Eles tiveram a sorte de desenterrar um espécime quase completo e muito bem preservado de uma nova espécie de Dequaticus. Um ano depois, outro esqueleto foi encontrado preservado bem ao lado do primeiro. Ambos os Diplodocuses foram estudados e oficialmente descritos pelo paleontólogo John Bell Hatcher em 1901,
que nomeou oficialmente o dinossauro de Diplodocus carnegiei, em homenagem ao Museu Carnegie de História Natural. Em 1907, o museu passou a criar uma montagem do esqueleto do dinossauro, usando outros dinossauros conhecidos e semelhantes para preencher as lacunas dos ossos que estavam faltando. Este espécime foi apelidado de Dippy, e desde então tem feito turnês ao redor do mundo, tendo sido exibido em vários museus diferentes. Dippy foi exibido nos museus de História Natural em Berlim, Londres, Paris, São Petersburgo, Madrid, Buenos Aires e Cidade do México, entre outros. Esta foi a primeira vez que um saurópode foi montado e exibido fora dos Estados Unidos da América e serviu para reforçar um interesse mundial em paleontologia entre o público em geral. Um dos esqueletos de Diplodocus mais completos descobertos até hoje foi encontrado em 1923, na Pedreira Carnegie, perto do que é conhecido como o Monumento Nacional dos Dinossauros, em Utah. Este era um espécime de Diplodocus holorum, a maior das espécies conhecidas de Diplodocus. Inicialmente foi atribuído à espécie Diplodocus longus, mas as diferenças, especialmente aquelas relacionadas ao seu enorme tamanho, levaram os estudiosos a reclassificar o dinossauro. Atualmente está montado no Museu Nacional de História Natural, em Utah. A partir daqui, os espécimes de Diplodocus se tornaram raros por muitos anos. Isto é, até 1979, quando várias vértebras foram descobertas por 3 caminhantes perto de San Isidro, Novo México. O próximo Museu de História Natural do Novo México realizou uma expedição para desenterrar o dinossauro, liderada por David D. Gillette, em 1985, e os fósseis foram eventualmente escavados e levados para o museu. Inicialmente, presumiu-se que fosse um espécime de Seismosaurus holei, mas quando Diplodocus e Seismosaurus se tornaram sinônimos em 2006, ele foi movido para a espécie Diplodocus holorum. Nos anos seguintes, a partir de 1994, a Pedreira do Dia das Mães no condado de Carbon, Montana, tornou-se um local muito importante para a descoberta de Diplodocus. Este local foi estudado por paleontólogos do Museu das Rochosas, que descobriram uma série de Diplodocus de diferentes idades, de jovens a adultos. Esses fósseis foram preservados imaculadamente e resultaram na descoberta das impressões de pele que mencionamos anteriormente. Permanece como uma das descobertas paleontológicas mais importantes dos tempos recentes. O Diplodocus está mais intimamente associado às partes da Formação Morrison, que coincidem com áreas costeiras onde os sedimentos são ricos em aluvião. Mares rasos teriam ficado adjacentes a planícies abertas e florestas densas, formando um ambiente semiárido que abrigava uma ampla gama de dinossauros e outras formas de vida pré-históricas. À medida que os precursores das montanhas rochosas começaram a surgir no ambiente, rios e lagos teriam se formado, dando lugar a áreas úmidas e regiões pantanosas nas terras baixas. A região é conhecida por estações úmidas e secas distintas, e é provável que muitos animais tenham migrado entre diferentes partes da América do Norte quando a estação seca chegava. Acredita-se que o alcance do Diplodocus cobria grande parte do que é hoje os Estados Unidos da América, bem como algumas das regiões mais ao sul do Canadá. Muitos dos dinossauros mais famosos da Formação Morrison eram saurópodes, e em nenhum outro lugar foi descoberta uma concentração tão alta desses animais espetaculares em tão próxima proximidade. O Diplodocus teria vivido nas planícies abertas e áridas, ao lado de dinossauros como Apatosaurus, Brachiosaurus e Camarasaurus, alguns dos dinossauros saurópodes mais reconhecíveis e conhecidos de todo o Mesozoico.
É desconhecido como algumas das interações entre essas espécies podem ter sido, mas sem dúvida devem ter sido impressionantes. Tecendo entre as pernas em forma de pilar dos saurópodes, teria havido uma série de dinossauros ornitisquian menores, mais famosamente os bípedes herbívoros Otinelia e Triosaurus. Esses dinossauros podem ter seguido intencionalmente os rebanhos de saurópodes enquanto eles agitavam a terra com suas enormes pegadas. Enquanto caminhavam, eles deveriam ter revirado larvas e outros invertebrados que podem ter sido suplementos ideais para esses pequenos herbívoros. Outros ornitisquios da região incluem o mundialmente famoso Stegosaurus, o Ankylosaur, inicial Gargoylosaurus, e o herbívoro bípede um pouco maior, Camptosaurus. No entanto, a formação Morrison não estava sem seus perigos. Conforme os herbívoros surgiam, os carnívoros também apareciam para se alimentar deles. As planícies e florestas da formação Morrison teriam sido povoadas por dinossauros que estavam prontos e dispostos a representar uma ameaça ao Diplodocus em cada estágio de sua vida, desde os humildes começos nas florestas até as enormes migrações nas planícies. Nas florestas, dinossauros como o Ornitolestes estariam preparados para agarrar os indefesos bebês saurópodes enquanto eles se escondiam na folhagem para se proteger. Dinossauros como o Tyrannosauroides Toxosaurus, que teriam capturado presas maiores, cujas poderosas mandíbulas teriam abocanhado um saurópode juvenil se tivessem a chance. Nas planícies, viveriam os inimigos mais formidáveis do Diplodocus, os terópodes Allosaurus e Torvasaurus. Allosaurus, também conhecido como o Leão do Jurássico, é considerado o predador ápice dessa época e lugar, e pode até ter caçado em grupos para derrubar animais tão grandes quanto os Adeldiplodocus. Em outros lugares nos pântanos e florestas da formação Morrison, uma série de outros animais faziam suas casas. Uma série de peixes com nadadeiras radiadas nadavam ao lado de sapos e salamandras nos rios e lagos da América do Norte primitiva, que por sua vez eram predados por crocodilomorfos primitivos, como o Hoplomachus de pernas longas que habitava as florestas. Lagartos e Sphanodontia corriam pelas árvores e vegetação rasteira, provavelmente perseguidos por pequenos terópodes ansiosos para pegar sua próxima refeição, enquanto pterossauros como Mesodactylus e Arpacticnatus esvoaçavam pelo ar fresco da floresta acima, atrás de insetos. Essas florestas eram compostas principalmente por cicadáceas e ginkgos, bem como samambaias arbóreas. A vida vegetal no solo consistia principalmente de cavalinhas, crescendo ao lado de algas, musgos e fungos. Era um mundo exuberante, repleto de vida. Os diplodocídeos e os dinossauros intimamente associados a eles eram uma família de dinossauros saurópodes que apareceram pela primeira vez no Jurássico. Mas alguns cientistas acreditam que eles podem ter evoluído já no final do período Triássico. Eles se extinguiram no final do período Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, com o advento do impacto do asteroide Chicxulub, o desastre natural que exterminou todos os dinossauros não avianos. Ao longo do Mesozoico, eles foram um grupo muito bem sucedido e difundido, e a família contém alguns dos saurópodes mais conhecidos de todos. Os diplodocídeos normalmente possuíam pescoços muito longos e caudas muito longas, com crânios que eram minúsculos em comparação ao resto de seus corpos. Todos eles eram quadrúpedes, com 4 pernas retas e grossas que suportavam o imenso peso desses dinossauros. Todos esses dinossauros eram herbívoros, capazes de se alimentar de uma variedade de matéria vegetal dependendo da espécie, desde as copas das árvores mais altas até os arbustos de crescimento mais baixo.
Seus dentes eram tipicamente em forma de espátula, finos na base e grossos na ponta, usados para puxar e rasgar matéria vegetal dos galhos da folhagem. Todos os diplodocídeos eram geralmente grandes, mesmo para os saurópodes. Na verdade, acredita-se que o Diplodocus halorum tenha sido o maior, medindo possivelmente 30 metros de comprimento do nariz à cauda. Mesmo o menor diplodocídeo, um dinossauro conhecido como Linecupol laudicata do início do Cretáceo da Argentina, tinha 9 metros de comprimento, aproximadamente o mesmo comprimento de 3 elefantes africanos. Os diplodocídeos foram divididos em 2 subfamílias distintas de saurópodes. De um lado estavam os Apatosaurinae, os animais que eram mais intimamente relacionados ao Apatosaurus. Do outro lado estavam os Diplodocanos, os animais que eram mais intimamente relacionados ao Diplodocus. Os Diplodocanos eram um grupo diversificado e continham muitos mais gêneros do que sua subfamília irmã. Diplodocanos notáveis incluem, além do Diplodocus e da já mencionada Linhacupal, Barosaurus, um enorme animal do Jurássico de Utah, e Supersaurus, um gigante americano do final do Jurássico. Outros diplodocanos menos conhecidos povoaram o resto do grupo, incluindo Torniaria da Tanzânia, Gallimimus e Catadocus, ambos encontrados na Formação Morrison ao lado de Diplodocus. Do lado dos Apatosaurinae havia apenas 2 gêneros de dinossauros nomeados, Apatosaurus e Brontosaurus. Curiosamente, esses dinossauros já foram considerados pertencentes ao mesmo gênero, e Brontosaurus já foi considerado um nome obsoleto. Brontosaurus é talvez um dos dinossauros mais instantaneamente reconhecíveis e bem representados na mídia, e Apatosaurus não fica muito atrás. Ambos os dinossauros eram herbívoros massivos que viveram no que é hoje os Estados Unidos da América no final do período Jurássico, e até hoje permanecem como uma atração principal em exposições de museus por todo o país. Curiosamente, existe mais um diplodocídeo, que não pertence a nenhuma dessas subfamílias, um dinossauro saurópode americano, de 18 metros de comprimento, conhecido como Amphicelus. É um gênero debatido em termos de classificação e tem sido movido e experimentado no registro fóssil ao longo dos anos desde sua descrição inicial em 1878. Até hoje, Diplodocus e alguns de seus parentes mais próximos permanecem como alguns dos dinossauros mais icônicos e conhecidos, graças à sua taxa prolífica de descoberta e tamanhos imensos. Seria difícil pegar um livro sobre dinossauros e descobrir que ele não tem uma imagem ou menção de Diplodocus em algum lugar de suas páginas, citando sua cauda chicoteada, que poderia quebrar a barreira do som, ou mostrando-o em combate com um faminto bando de alosauros. Normalmente, qualquer dinossauro que quebre recordes sempre captura os corações e a atenção do público em geral, e a possibilidade do Diplodocus de deter o recorde do dinossauro mais longo de todos os tempos, sem dúvida, contribuiu para o sucesso cultural que este incrível animal carregou. Tudo o que você precisa fazer para ver isso em ação é olhar para o DIP, o famoso espécime de Diplodocus que está sendo transportado por todo o mundo em museus de história natural. Toda vez que o dinossauro era exibido em um museu, ele despertava um enorme interesse, com equipes de relações públicas e esforços de marketing apoiando os museus para apresentar o dinossauro ao mundo. Não há como negar que é preciso um lugar especial no registro fóssil para alcançar tal feito.